No ano de 1921, em meio a um Brasil ainda fortemente marcado pela religiosidade e por crenças populares sobre o sobrenatural, um caso aterrorizante tomou conta das manchetes e dos debates sociais: o exorcismo de Rosa Seligman. O episódio, descrito como uma das manifestações demoníacas mais intensas já registradas no país, gerou pânico, curiosidade e especulação entre religiosos, médicos e céticos da época. O caso de Rosa não foi apenas um evento isolado, mas sim um reflexo da tensão entre fé e ciência que permeava a sociedade brasileira do início do século XX. Enquanto padres realizavam rituais de exorcismo para libertá-la do que acreditavam ser forças malignas, especialistas da área da saúde tentavam explicar os estranhos fenômenos a partir da psiquiatria e da medicina emergente. O que teria ocorrido com Rosa Seligman? Teria sido um caso genuíno de possessão demoníaca? Ou um distúrbio psicológico mal compreendido? Independentemente da resposta, o exorcismo de Rosa Seligman deixou marcas na história, tornando-se um dos relatos mais assustadores de possessão no Brasil. Neste vídeo, vamos explorar os acontecimentos desse caso perturbador, os registros da época e as possíveis explicações por trás do fenômeno. Prepare-se para mergulhar em um dos episódios mais enigmáticos do sobrenatural no Brasil. Contexto histórico. No início do século XX, o Brasil passava por um período de intensas transformações sociais, culturais e políticas. A recém-proclamada República ainda consolidava seu poder, e o país via mudanças significativas em diversas áreas, incluindo a ciência, a medicina e a religião. No entanto, apesar dos avanços modernos, a sociedade brasileira permanecia profundamente enraizada em crenças religiosas, especialmente nas tradições católicas e no misticismo popular. A fé exercia um papel central na vida cotidiana, e fenômenos considerados sobrenaturais eram frequentemente interpretados à luz da religião. Nesse cenário, casos de supostas possessões demoníacas não apenas eram levados a sério, como também eram amplamente divulgados pela mídia e discutidos em comunidades locais. A Igreja Católica, com sua forte influência sobre a população, via o exorcismo como uma prática necessária para lidar com forças malignas, que, segundo a crença, poderiam se manifestar em indivíduos vulneráveis. Ao mesmo tempo, a medicina e a psiquiatria davam passos importantes para entender distúrbios mentais que, até então, eram frequentemente associados a questões espirituais. Entretanto, muitas condições psicológicas como esquizofrenia, epilepsia e transtornos dissociativos ainda eram mal compreendidas, levando a diagnósticos errôneos e, muitas vezes, ao recurso de rituais religiosos para tratar os sintomas. O caso de Rosa Seligman aconteceu exatamente nesse contexto. Um Brasil dividido entre o pensamento racional e a explicação espiritual para fenômenos desconhecidos. O episódio não apenas gerou pânico e especulação, mas também refletiu o embate entre fé e ciência, destacando o papel do exorcismo como resposta social a eventos que desafiavam a compreensão humana. O caso de Rosa Seligman. Rosa Seligman era uma jovem aparentemente saudável, residente no interior do Brasil, em uma época em que as crenças religiosas desempenhavam um papel fundamental na vida cotidiana. Sua família era tradicional e devota, e até então, nada em seu comportamento sugeria qualquer problema físico ou mental. No entanto, tudo mudou de forma abrupta quando Rosa começou a apresentar sinais considerados alarmantes e inexplicáveis. Inicialmente, os sintomas pareciam ser episódios de nervosismo ou crises emocionais, mas rapidamente se intensificaram. Testemunhas relataram que Rosa passou a falar em línguas desconhecidas, emitindo sons guturais e palavras sem sentido, muitas vezes com vozes que não pareciam ser dela. Além disso, relatos indicavam que ela demonstrava força descomunal para seu porte físico, sendo capaz de resistir a várias pessoas que tentavam contê-la durante seus surtos. Outro aspecto perturbador do caso foi sua reação a objetos religiosos. Segundo a família, Rosa se tornava agressiva e histérica ao se deparar com crucifixos,
imagens de santos e até mesmo água benta. Sua aversão ao sagrado fez com que os mais próximos começassem a acreditar que ela estava sob a influência de forças malignas. Em alguns momentos, Rosa teria relatado visões assustadoras, dizendo ver sombras ou ouvir vozes que ordenavam que ela se machucasse ou machucasse outras pessoas. Diante da escalada dos eventos e do crescente desespero da família, buscaram a ajuda de médicos e curandeiros locais, mas sem sucesso. Com o passar do tempo, a única explicação aceita era a de que Rosa estaria possuída por uma entidade demoníaca. Foi então que a Igreja Católica foi acionada. Padres experientes foram convocados para avaliar o caso. Após dias de observação e uma série de testemunhos sobre o comportamento da jovem, os religiosos chegaram à conclusão de que Rosa poderia estar sob a influência de uma possessão demoníaca genuína. A partir desse momento, foi decidido que a única solução possível seria a realização de um exorcismo, um ritual que envolveria orações, cânticos e a invocação do poder divino para expulsar a entidade que, segundo acreditavam, havia tomado posse de Rosa Seligman. O exorcismo, com a confirmação da igreja de que Rosa Seligman estava possivelmente sob influência demoníaca, o exorcismo foi marcado para ocorrer na própria residência da família, sob sigilo para evitar tumultos na comunidade. A cerimônia seria conduzida por um sacerdote experiente em rituais de libertação, acompanhado por assistentes religiosos e familiares próximos. O ritual seguiu os preceitos tradicionais da Ritual Romanum, o manual oficial da Igreja Católica para exorcismos na época. A cerimônia começou com a recitação de orações específicas, intercaladas com passagens bíblicas de expulsão de demônios. Desde o início, Rosa demonstrou resistência extrema, tornando o ritual ainda mais desafiador para os presentes. Fenômenos. Durante o ritual, relatos indicam que, à medida que as orações prosseguiam, eventos aterrorizantes ocorreram no local. Entre os fenômenos mais assustadores, testemunhas afirmaram que mudanças abruptas de voz. A jovem passou a falar com diferentes entonações, algumas vezes com uma voz rouca e masculina, outras vezes com um tom infantil e distorcido. Conhecimento de fatos ocultos. Durante o exorcismo, Rosa teria revelado segredos pessoais de pessoas presentes na sala, incluindo pecados que nunca haviam sido confessados. Reações violentas a símbolos sagrados. Quando um crucifixo foi encostado em sua pele, Rosa gritou de dor e desferiu ataques contra os sacerdotes. Água benta jogada sobre ela causava convulsões e gritos de pavor. Força sobre-humana. Apesar de seu porte físico frágil, Rosa precisou ser contida por várias pessoas ao mesmo tempo, pois demonstrava força descomunal, tentando escapar do ritual. Aparição de marcas inexplicáveis. Alguns afirmavam ter visto arranhões surgirem em seu corpo sem qualquer explicação lógica, enquanto outros relataram um odor fétido inexplicável que preenchia o ambiente. O clímax do exorcismo. Após horas de intensa luta espiritual, o ponto culminante do exorcismo aconteceu quando Rosa, em meio a gritos e convulsões, entrou em um estado de transe profundo. O padre exorcista exigiu que a entidade se identificasse, e a resposta, segundo testemunhas, veio em uma voz gutural e distorcida, afirmando ser uma legião de espíritos malignos. Diante disso, o sacerdote intensificou as orações e ordenou em nome de Deus que os demônios deixassem o corpo da jovem. O momento foi descrito como aterrorizante. Rosa arqueou o corpo de maneira impossível para um ser humano normal. Soltou um grito agonizante e, em seguida, caiu desacordada. Após um longo período de silêncio, ela abriu os olhos e, aparentemente, voltou ao seu estado normal. Os sinais de possessão desapareceram, e a jovem, apesar de exausta, parecia estar livre das entidades que, segundo os religiosos, haviam a atormentado. O pós-exorcismo. Nos dias seguintes, Rosa demonstrou sinais de recuperação, retomando gradualmente sua rotina. Os fenômenos sobrenaturais cessaram, e a família, profundamente aliviada, reforçou ainda mais sua devoção religiosa. Para a comunidade, o caso foi uma prova da existência do mal e do poder da fé, consolidando o exorcismo como um dos eventos mais marcantes do período. Entretanto, especialistas da época questionaram o ocorrido.
Alguns médicos sugeriram que Rosa poderia ter sofrido de distúrbios psicológicos, como esquizofrenia ou histeria, condições que eram pouco compreendidas naquela época. Ainda assim, para aqueles que presenciaram o exorcismo, não havia dúvidas. Rosa Seligman havia sido vítima de uma possessão demoníaca real. Este episódio se tornou um dos casos mais misteriosos de exorcismo no Brasil, alimentando debates sobre o sobrenatural e desafiando os limites entre fé e ciência. Repercussão e análise. O caso de Rosa Seligman teve grande repercussão na sociedade brasileira da época. Artigos em jornais e debates públicos refletiram o fascínio e o temor relacionados a fenômenos sobrenaturais. Além disso, o episódio suscitou discussões sobre a saúde mental e a necessidade de distinguir entre distúrbios psicológicos e eventos espirituais. Embora não haja registros detalhados sobre as fontes específicas que documentam o caso de Rosa Seligman, é possível encontrar referências a episódios semelhantes em estudos sobre religiosidade e práticas exorcistas no Brasil do início do século XX. Considerações finais. O exorcismo de Rosa Seligman permanece como um dos casos mais intrigantes de suposta possessão demoníaca no Brasil. Embora as informações disponíveis sejam limitadas, o episódio destaca a complexa interação entre crenças religiosas, fenômenos considerados sobrenaturais e a compreensão da saúde mental em diferentes contextos históricos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir a este vídeo. Independente do que você acredita, é inegável que essas histórias continuam a intrigar e assombrar gerações. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos misteriosos e sobrenaturais para vocês. E agora queremos saber: você acredita que Rosa Seligman realmente foi vítima de uma possessão demoníaca? Ou acha que havia uma explicação científica para o caso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar ler e debater com vocês. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Fiquem bem e tomem cuidado. O sobrenatural pode estar mais perto do que imaginamos.